Deus abençoe a todos. Vamos falar um pouco aqui de salvação. A palavra de Deus diz que nos últimos dias haveria realmente assim uma inversão de valores, ou seja, teriam o errado por certo. E muitas pessoas têm assistido isso nos nossos dias, mas mesmo assim elas se encontram distraídas para o fato de que nós temos que tomar uma decisão. Deus preparou a salvação para nós. E hoje, para dar alguns exemplos para você, hoje nós percebemos como as pessoas têm se tornado assim violentas, como as pessoas têm se tornado para com o próximo indiferentes, né? Elas têm se tornado egoístas, amantes de si mesmas. Eu fico vendo, por exemplo, quantos crimes passionais têm acontecido, pessoas que não aceitam um final de relacionamento e por isso matam simplesmente a sua parceira, o seu parceiro. Eu fico vendo como nos últimos anos a degradação da humanidade, às vezes num trânsito, uma fechada, uma coisa simples que poderia ser contornada, acaba em morte porque as pessoas muitas vezes é como se já saíssem com sangue nos olhos. Eu tenho acompanhado como tantos países têm aprovado leis a favor do aborto, da morte dos inocentes, e há até comemoração para tal, e isso não para resolver problemas que são coisas, casos raros, né, ou coisas polêmicas, não, mas para resolver um fruto de uma irresponsabilidade, de relações que aconteceram principalmente fora de um casamento. Eu fico vendo às vezes as pessoas com receio até de usar uma camisa de um time diferente de outra pessoa, como as pessoas por causa de um time de futebol, elas estão se matando. Às vezes eu fico reparando, no meio artístico, por exemplo, as letras das músicas e suas danças, como elas têm apontado para uma lascívia, para uma depravação, e como elas diminuem principalmente a figura da mulher, como se fosse uma cachorra, por exemplo. Eu fico vendo às vezes a apologia que se faz ao uso de drogas ou à violência, e o Senhor já nos avisou de tudo isso, que haveria uma inversão de valores. E diz aqui em Mateus, no capítulo de número 24, palavra do próprio Senhor Jesus, diz assim, olha, versículo de número 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Onde você estará aqui? O amor de muitos, o amor de quase todos esfriará. O amor por quem? O amor por Deus, pela sua palavra, pelos seus princípios, pelos seus valores e mandamentos. E o amor pelo próximo. Isso, Deus está dizendo que vai haver um esfriamento. Portanto, vai sobrar o quê? As pessoas se tornarão egocêntricas, egoístas, ou seja, amantes de si mesmos. Mas aquele que perseverar até o fim, este então será salvo. Eu queria ler um outro texto que fala das características da humanidade, do comportamento humano para os últimos dias, que é os dias que nós estamos vivendo, porque nós temos assistido isso. Vamos ler, e aqui eu vou comentando também algo com você, segundo a Timóteo, o que o apóstolo Paulo disse aqui no capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos. Olha quanta coisa tem acontecido simplesmente por causa de dinheiro, quanta corrupção, as pessoas matam, por dinheiro, as pessoas desviam uma verba até de uma creche, de uma merenda escolar ou de um hospital, não importa o que vai acontecer com o outro, continuando, diz, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. A figura do pai e da mãe, num passado recente, era tão respeitada, bem como um professor ou até uma professora ali na sala de aula, e hoje muitos estão em alguns lugares se sentindo acuados,
ofendidos, desrespeitados e por vezes até agredidos. Olha o que tem acontecido em vários ambientes, né? Diz ainda a continuação das características da humanidade: ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si. As pessoas não teriam domínio próprio. É como eu digo, às vezes as pessoas, por um motivo tão fútil, elas estão fazendo loucuras, sem amor para com os bons, traidores. Queridos, é interessante. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia diz que aquele que encontra uma esposa encontra um favor do Senhor. Quantas pessoas não só adulteram, traem, né, o seu cônjuge, mas se orgulham disso perante os colegas, os parentes. Continuando ainda diz, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E eu volto a dizer para você, isso tudo tem acontecido, você tem reparado, você sabe que o que eu estou falando é uma verdade, e você comenta no seio da tua família, você comenta talvez quando você vai estudar com os teus colegas, ou lá no teu trabalho, você conversa de todas essas situações que tão rapidamente estão acontecendo, as coisas estão piorando e talvez mesmo assim você está distraído para aquilo que você tem que fazer. Talvez você simplesmente diga, eu já tenho Jesus no meu coração. Querido, você não pode fazer as coisas do teu jeito, mas do jeito de Deus. Deus, para enviar o Salvador, Ele anunciou, Ele preparou o caminho do Senhor. Finalmente Jesus veio, por vezes Ele disse, ainda não é chegada a hora, depois Ele disse, é chegada a hora, depois Ele disse, está consumado, ou seja, executei o plano de Deus, preparando a salvação. E às vezes Deus foi tão detalhista, e você não tem sido às vezes detalhista. Nós precisamos nos salvar dessa geração perversa. Nós precisamos crer em Jesus Cristo, receber Ele como nosso único Senhor e Salvador. A Bíblia ainda diz, quem crer e for batizado será salvo. Você precisa se batizar nas águas, você precisa tomar a ceia do Senhor, lembrando-se sempre do que Ele fez por você. Você precisa estar no corpo de Cristo. Enfim, louvado seja o nome do Senhor. Que você possa hoje abrir o teu coração e receber ou voltar para Jesus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima ministração, querendo Deus.